Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Que ano, que momento, né? E aí, Celso Cardoso? Pode parecer uma frase feita, juntos somos muito fortes, mas define bem o que é esse Palmeiras. É um Palmeiras unido, é um Palmeiras que entendeu bem o que queria o Abel, comprou a ideia do Abel e foi um time, sem dúvida alguma, o mais regular da temporada. O mais regular da temporada, o mais eficiente. Quando eu falo mais eficiente, eu falo em termos de... Não só de conquista de título, né? Porque o Flamengo ganhou 2 títulos, o Palmeiras ganhou 2 também, né? Ganhou um Campeonato Paulista, ganhou um Campeonato Brasileiro. Mais consistente, né? Mas eu não falo apenas, porque no mata-mata tem um imponderável, você toma um gol, uma falha, então você não pode questionar o trabalho por causa de um resultado. Ao longo do ano, o Palmeiras se mostrou o time mais consistente. Disputou um torneio a mais, que foi o Mundial de Clubes da FIFA, soube dosar a questão física, eu imaginava que o Palmeiras teria um declínio depois do meio da temporada, e não, foi um Palmeiras muito forte, muito focado, muito competitivo. Enfim, o Palmeiras fica com o título e merece todos os elogios. Não tenha dúvida, Celso, um ano muito bom para o Palmeiras, há de se lamentar. Claro, a torcida lamentou demais a eliminação, como foi na Copa do Brasil. Tem o processo lá de arbitragem no jogo contra o São Paulo, mas é uma outra discussão, porque aquele lance poderia ter modificado a história, mas o Palmeiras teve a oportunidade de se classificar, não se classificou, ficou no meio do caminho na Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, que era um título que faltava para o Abel. Eu lamento que um campeonato brasileiro importante como e sem tirar nenhum mérito do Palmeiras, a gente venha disputar o Campeonato Brasileiro da forma que estamos disputando, né? Se é pontos corridos ou não é uma outra questão, mas há um esvaziamento do campeonato. O Flamengo, quando poderia ter encostado no Palmeiras num jogo no Allianz Parque, o Flamengo tinha um jogo importante pela Copa Libertadores, o Dorival optou num campeonato brasileiro gigante, grandioso como esse, colocar um time misto, um time reserva. Então as equipes de ponta, como Palmeiras, como Flamengo, enfim, as equipes de um modo geral que participam das competições principais do futebol brasileiro e sul-americano, optam pelas Copas em detrimento ao Campeonato Brasileiro. E aí a gente viu o Palmeiras disputando o Campeonato Brasileiro sozinho, com uma campanha irretocável. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, os outros priorizaram as Copas, o Palmeiras caiu fora das Copas e ficou com o Campeonato Brasileiro. Alguma coisa para o bem do futebol deveria ser feita, mas é uma discussão longa e interminável. Isso já sei onde o senhor quer chegar e eu discordo. Não, mas é verdade. Não, nem sei se é a questão dos pontos corridos. Você podia pelo menos trazer a Libertadores para metade do ano, a Copa do Brasil para metade do ano como era, e aí no segundo semestre você vai continuar jogando, focando no Campeonato Brasileiro. Porque a gente cansou de ver o Campeonato Brasileiro com equipes reservas, no meio de semana era equipe titular nas Copas. Teve raios. E no final de semana, equipes reservas. Essa é uma balada, né? E um campeonato desse tamanho, dessa importância, e o Palmeiras foi lá e beliscou por todo o mérito e vai chegar forte o ano que vem. Vai falar que essa festa não foi emocionante, Garrafa? Foi linda, foi linda, dava para escutar de casa. Tivemos casa cheia ontem em Fortaleza, tivemos festa do Fluminense. No Maracanã. Não, temos festa, mas eu sou da tese que o jogo é para ser disputado, né? Eu fico imaginando o Abel almoçando, a mulher, porque estava tendo um jogo à tarde, né? A mulher dele liga para ele: ô amor, você foi campeão brasileiro. O cara foi campeão, um pode ter sido campeão dormindo, o outro foi campeão no chuveiro, o outro foi campeão fazendo amor com a namorada. Opa! Porque os caras não estavam em campo. Eu acho o campeonato por pontos corridos uma chatice danada. Mas tem quem goste, né? Max Viril. Olha, a gente já falou muito do Gustavo Scarpa por aqui, né? Para mim, o melhor jogador do ano. Mas vamos falar agora, vamos saber mais detalhes da passagem do Scarpa pelo Verdão. E quem traz as informações é o Gabriel Ambrossi, que está na Academia de Futebol. Boa noite, Gabriel. Foi uma despedida emocionante ontem, né? Foi sim, Michele. Boa noite bancada, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva aí em casa. Dia de folga aqui no Palmeiras hoje por conta da festa de ontem, festa que a gente acompanhou agora na matéria do Zé Paz. E dia especial, noite especial para o Gustavo Scarpa, que está se despedindo do Palmeiras, vai jogar no futebol inglês a partir do ano que vem, vai jogar no Nottingham Forest. E se despediu em grande estilo, né? Fez gol, saiu ovacionado. A gente até vai colocar agora imagens do torcedor do Palmeiras aplaudindo de pé o Scarpa nesse jogo tão importante, nesse jogo tão marcante. Substituições no Palmeiras, saindo Zé
É isso aí, Scarpa se despedindo do Palmeiras depois de 5 temporadas. A gente levantou algumas informações, vamos colocar aqui na tela para vocês. Foram 232 jogos do Scarpa com a camisa do Palmeiras, foram 44 gols e o mais importante, 8 títulos, 8 taças que o Scarpa levantou com a camisa do Verdão. E aí, claro que o torcedor vai lembrar principalmente do bicampeonato da Libertadores em 2020, 2021 e agora dos 2 títulos brasileiros de 2018 e agora em 2022. Aí eu queria devolver para vocês perguntando sobre o legado do Scarpa. Vocês já comentaram sobre a necessidade do Palmeiras se reforçar ou não para o futuro, mas pensando no que o Scarpa construiu, pensando nessa história que o Scarpa levantou, construiu no Palmeiras, qual o tamanho do Gustavo Scarpa no Palmeiras, qual o legado que ele deixa e agora tenta sorte no futebol europeu? Pois é, e aí, Celso? Olha, o Scarpa, no primeiro semestre, ele era coadjuvante. Do Veiga. Exato. O protagonista era o Veiga. Era o homem dos gols, era o homem que se falava na seleção brasileira. É mesmo. O Scarpa, na verdade, arrumou um lugar para ele no time. Né? Ele foi humilde, ele teve essa humildade. Muito humilde. Jogou de lateral, jogou aberto pelo lado, compôs o meio para ajudar o Veiga. Ele passou por todas as formações. E aí, quando o Veiga se machuca, ele tem a oportunidade de jogar na dele mesmo. A dele é como se fosse um 10, sabe? É o jogador de meio campo, é o organizador. E aí ele ocupou muito bem o lugar do Veiga, tão bem que acabou substituindo também o Veiga no coração da torcida. Quer dizer, a torcida que falava Veiga daqui, Veiga de lá, viu no Scarpa esse cara. Não significa que o Veiga é menor que ele, nada disso. Mas ele conseguiu estar à altura de quem ele substituía. E aí terminou em alta, terminou como principal jogador do Campeonato Brasileiro, para mim, principal jogador do Campeonato Brasileiro. E o exemplo disso foi o comportamento da torcida quando ele deixou o campo ontem. O Abel foi muito sensível, foi muito gentil com o Scarpa de permitir que isso acontecesse. Por quê? Porque ele tirou o Scarpa justamente para que ele fosse ovacionado pela torcida. E foi de maneira grandiosa. Claro que às vezes isso desperta um ciúminho daqui, outro de lá, mas enfim, mas é o cara da vez. É o cara da vez, tanto que é o Scarpa que se fala hoje na seleção brasileira. E antes era o Veiga. Hoje, muitos reclamam do Tite não ter levado o Scarpa. Eu sou uma dessas. O que mostra que ele mandou muito bem. E aí, Garrafa? Então, sobre seleção brasileira, acho que faltou oportunidade sim ao Scarpa. A seleção caberia um jogador com essa qualidade, não para ser titular, mas num grupo de 26... o Tite está levando, me parece, 6 atacantes, né? 6 atacantes. 9 atacantes, pô. 9 atacantes e atacantes com condições muito parecidas tecnicamente. Talvez abrisse mão de um desses atacantes, você podia ter um jogador como o Veiga, que é um cara que pode mudar uma situação. O Scarpa, que é um cara que pode mudar a situação de jogo. É um cara que na bola parada. Polivalente também, um cara que na bola parada pode decidir, pode fazer aquela bola alçada para dentro da área, tem qualidade, é cerebral no meio de campo. Mas, enfim, quem convoca a seleção brasileira é o Tite. A gente está aqui emitindo opinião. Acho que caberia, sim, uma oportunidade para o Scarpa. Também. Vejo, não sei o que você pensa, Celso, vejo que o Scarpa, tecnicamente, é mais jogador que o Veiga. Ele é mais jogador que o Veiga. O Veiga atravessou um grande momento, infelizmente veio essa lesão. O que aconteceu com o Veiga? Não, ele teve uma lesão. Foi na final do Campeonato Paulista, não foi? Não, mas então o ano todo. Foi Libertadores, jogo de Libertadores. Teve um problema, acho que ruptura no tendão, eu não lembro qual foi a contusão. Entorse no tornozelo. Cadê o Veiga? E submeteu uma cirurgia e logo vai estar voltando. É um jogador sensacional, viveu uma grande fase. Ele machucou, voltou e machucou de novo. Agora, tecnicamente, eu vejo mais qualidades no Scarpa do que no Veiga. Ninguém está aqui para comparar, tal, mas enfim. Para também, Garrafa. Mas é da minha preferência. Você é apaixonada pelo Veiga. Eu gosto do Veiga. Eu acho que o Veiga é sensacional, é um baita de jogador. A lesão no tornozelo direito. Tornozelo, é isso aí. Entendeu? Então, o Palmeiras, além dele perder esse jogador com essa característica técnica, o futebol brasileiro perde um grande personagem. Um personagem que a gente pouco viu por esse sistema que está montado, que você não consegue conversar com ninguém. É verdade. O Scarpa é um cara extremamente extrovertido, um cara alegre, um cara... Pô, nessa semana de despedida, quantas entrevistas não poderiam ter sido feitas com o Scarpa? Quanto não poderia ter sido homenageado o Scarpa? Mas há um distanciamento, não com a imprensa, com a torcida do Palmeiras. Esse formato que aí está
a imprensa fica lá na rua, lá no portão, não pode chegar nem perto de um jogador. Ele é um belíssimo personagem. Talvez agora, indo para a Inglaterra, a gente consiga mais falar com o Scarpa do que ele quando jogava aqui no Palmeiras. Quem também entrou em campo? Bora de notícia exclusiva envolvendo o Palmeiras. O atacante Wesley desperta o interesse de 3 clubes brasileiros. Grupo City Bahia, de quem eu falo há bastante tempo. Vasco da Gama, que entrou mais recentemente com o aporte da 777, e Red Bull Bragantino. Uma curiosidade, é o primeiro embate entre Red Bull Bragantino e Grupo City Bahia por um atleta de futebol brasileiro. E eu imagino até que pela filosofia de ambos, que Bragantino e Bahia vão se degladiar, vão brigar por vários jogadores no mercado, até porque tem apoios muito fortes de parceiras gigantes que têm como estratégia buscar jogadores jovens. Sobre a situação do Wesley, atacante de 23 anos de idade, já teve muito moral no Palmeiras, mas perdeu quase todo o seu espaço. Nos últimos 2 meses ele esteve em campo apenas uma única vez, foram 14 minutos nesse jogo em que ele saiu do banco de reservas. Em outras 11 partidas ele foi relacionado, mas nem sequer entrou para jogar. Temporada final de 47 jogos, 3 gols e 5 assistências, queimou o seu filme com Abel Ferreira e não fica para 2023. Você sabe que o Palmeiras precisa vender jogadores para melhorar seu fluxo de caixa e uma das alternativas é negociar o Wesley. É importante lembrar que em outras janelas, quando o Grupo City tentou sua contratação, o Palmeiras fez pedidos de 10 milhões de euros. Diante do atual cenário, com ele jogando muito menos, a tendência é que o negócio saia por cifras inferiores, talvez 5, 6, no máximo 7 milhões de euros, embora o leilão ajude o Palmeiras a conseguir um valor um pouco maior. Você gostaria do Wesley jogando no seu time? Se você... Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.